Shalom, é uma alegria estar nessa sala, sala de homens valorosos, o cabeça de seus lares. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Eu já me sinto participante dessa grande obra que o Senhor tem feito em cada um de vocês. Que alegria! Meu nome é Fabiana, eu sou casada com o Rony e eu estou aqui hoje para trazer algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que tenho certeza que vai trazer vida para vocês também, assim como está trazendo vida ao meu coração. Eu vou pedir para vocês, por favor, abrir as escrituras em 1 Samuel, capítulo 24, e o versículo é o 5. 1 Samuel, capítulo 24, e o versículo é o 5. Que diz assim: Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. Ele ficou com dor no coração. E eu vou trazer um contexto sobre este versículo. É muito interessante ler 1 Samuel. Quer dizer, a Bíblia toda é muito interessante, muito maravilhoso. Mas, assim, para a gente entender como é que funciona a sistemática de reis, é interessante ler Primeira Reis, Segunda Reis, Segunda Samuel, Crônicas, é muito bom. Então, nós sabemos que Saul, ele era o rei de Jerusalém. Ele havia sido rejeitado pelo Senhor. Por quê? Porque ele desonrou Deus e desonrou o Samuel, que foi enviado de Deus. Então Deus mandou que Samuel ungisse o futuro rei de Israel. Mas lembrando que Saul continuava sendo o rei daquele lugar. E ele mandou então que Samuel fosse ungir o futuro rei, que seria um dos filhos de Jessé. E Samuel, ele havia rompido relações com Saul. E ele estava até com receio de ir à casa de Jessé. Mas o que que aconteceu? Deus fortaleceu Samuel e deu até umas estratégias para ele cumprir com o propósito dele, que era ungir o futuro rei. E eu sugiro que vocês leiam isso, porque foi uma estratégia bem diferente até. Então, chegando na casa de Jessé, Samuel logo pensou que seria Eliabe, um dos filhos de Jessé, que seria ungido. Mas o que que aconteceu? Deus disse assim: Olha, Samuel, não é bem assim. Não considera a aparência do homem, nem a altura do homem, porque esse homem eu não aceitei, eu rejeitei ele. O Senhor, ele não vê o homem como ele vê. Ele vê o quê? O coração. É isso que Deus estava vendo naquele momento, o coração. Então, passou todos os filhos que estavam presentes de Jessé e nenhum deles havia sido ungido. Então, Samuel perguntou: Ô Jessé, você tem outros filhos além destes que estão aqui? Jessé respondeu: Sim, eu tenho, mas ele está pastoreando as suas ovelhas. Aí Samuel fez o quê? Samuel disse: Então manda trazê-lo. E nós vamos fazer depois que ele chegar, nós vamos comer depois que ele chegar. E aqui nós começamos a entender sobre honra. Então, o que que aconteceu? Ele foi trazido até a presença dele. E Davi foi ungido na frente dos seus irmãos, na presença de sua família. O Espírito do Senhor, ele se retirou de Saul e o espírito mau, vindo da parte do Senhor, começou a atormentar Saul. Então, por conta disso, Davi foi convidado para tocar harpa. E isso fazia com que o espírito mau saísse sobre Saul. Davi mata Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, e como recompensa se casa com a filha mais nova de Saul. Mas Saul passou a invejar, ele sentiu inveja de Davi. E ele queria o quê? Matar Davi. Então ele fugiu da presença do rei e o rei, então, começou a persegui-lo. É um resumo, não conto muito detalhes, até para deixar vocês curiosos. Eu sei que a maioria sabe já da história, mas é interessante contar o contexto. Então, Davi, ele saiu do palácio apenas com a roupa do corpo dele. Ele saiu indefeso, sozinho, sem nenhuma perspectiva. Ele podia contar apenas com Deus. Olha que tremendo isso. Apenas com Deus. Então, ele acabou pegando a espada, que era de Golias,
que estava guardada na casa de um sacerdote, e se refugiou numa caverna conhecida como Caverna de Adulão, onde treinou em torno de 400 homens de espírito abatido. Esses homens eram endividados e eles não tinham mais gosto, apreço pela vida. Ou seja, um homem treinou em torno de 400 homens. Ele não foi persuadido por eles. Pelo contrário, ele que persuadiu os homens. E esse contexto está nos capítulos 15 a 24 de 1 Samuel. Capítulos 15 a 24 de 1 Samuel. É uma excelente leitura. Obrigada. É uma excelente leitura e nos ensina muito, muito mesmo. Eu digo assim que as escrituras elas têm paciência conosco, não é? Porque a gente vai lendo uma vez, vai lendo duas vezes, vai lendo três vezes, e na medida que nós vamos lendo, nós vamos aprendendo muito. E agora falando sobre a ministração, Saul havia voltado de uma luta contra os filisteus. E ele foi avisado de que Davi estaria no deserto. E Saul, querendo acabar com a vida de Davi, convoca 3.000 homens, dos seus melhores homens, e eles vão todos até o rochedo dos bodes selvagens para procurar Davi. Só que Saul ele teve vontade de aliviar o ventre, digamos assim. E ele entrou numa caverna. E quando ele entrou nessa caverna, ao fundo dessa caverna, Davi e os soldados dele estavam nessa caverna. E aí o que eles disseram? Davi, olha só, Davi, Deus entregou nas tuas mãos o Saul. E Davi, neste momento, foi movido por um sentimento de superioridade e desonra. E ele cortou a ponta do manto de Saul. E Davi, enganado por seus sentimentos, sentiu-se o melhor e maior do que seu rei naquele momento. Só que, logo em seguida, Davi se arrependeu e pediu para o Senhor livrá-lo de cair nesse mal terrível, desculpe, de erguer a mão contra o ungido do Senhor. Davi era um profundo conhecedor das questões eternas. Sabia que Saul havia sido escolhido por Deus para reinar sobre o povo. E ele era a autoridade que Deus havia escolhido para aquele tempo. Davi, contudo, já havia sido ungido rei por Samuel. Deus havia escolhido Davi para ser o rei. Está escrito isso. E essa unção já havia acontecido, já havia sido derramado sobre Davi, mas ainda não havia chegado o tempo de Davi reinar. Então, naquele momento ali, ele era servo de Saul, ainda que escolhido, separado para ser o rei segundo o coração de Deus. Davi, guerreiro, adorador, temente a Deus, esmerado em todas as obras que Deus colocava nas mãos dele para fazer, não ficava pensando ou murmurando por que ele não era o rei ainda. Ele sabia que Deus estava no controle das coisas. E ele sabia que precisava ainda viver o que estava vivendo, para depois passar para a fase seguinte. A forma como Davi agia nessa fase iria determinar o tempo de estar nesse processo. Ou seja, se ele ficasse sapateando e murmurando, ele ia ficar andando em círculos, não é? Então, o que ele fazia? Ele se permitia viver isso, esse processo, da forma como Deus queria que ele vivesse esse processo, e não da forma como ele gostaria. Porque eu tenho por certo, meus irmãos, que ele não queria estar fugindo, ele não queria estar se escondendo em cavernas, ele não queria estar passando frio, fome. O deserto é frio à noite. E durante o dia é muito quente. Ele não queria estar vivendo isso. Ele já queria estar sentado na cadeira de rei, pelejando como rei. Mas ele se rendeu à vontade de Deus. E nós sabemos que Davi pecou, e não foi pouco. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre uma característica do caráter de Davi, que o levou a viver o extraordinário de Deus, que é a honra. Ele honrava Deus. E isso levou a prestar honra a todos aqueles que Deus colocou na sua vida, seja para aconselhá-lo
ou para liderá-lo. Olha que tremendo isso. Ele honrou em todo o tempo o Senhor. E pecou também, mas ele honrou o Senhor. E a honra nós começamos a entender quando Samuel Hum. disse que não fariam nada até a chegada de Davi. Olha que tremendo isso. Samuel ensinando honra para aquela família. E aquele era um acontecimento único. Gente, imaginem só. Samuel, o próprio Samuel, entrou na casa daquelas pessoas para fazer uma refeição com eles. Samuel era muito bem visto, era o representante de Deus. Ele era profeta, ele era juiz, sacerdote. Então, aquilo era um acontecimento único. E aquela família havia desonrado o filho mais jovem. E Samuel, o que ele fez? Ele consertou isso. Ele consertou. Então, Davi, ele aprendeu sobre honra na prática, quando ele havia sido desonrado pela família, mas ele foi honrado por aquele homem que era juiz, profeta e sacerdote daquele povo. Um ensino errado foi substituído por um ensino eterno. E eu tenho certeza que todos daquela casa receberam esse ensino. Pode ser que tivessem demorado um pouco para aplicar, mas eles receberam aquele ensino. Então, quem presta honra demonstra que é pertencente a Deus. Todo aquele que pertence, sabe que pertence, toma uma posição de pertencimento. Eu pertenço a ti, Deus, presta honra. Entende sobre honra, entende o que isso significa. E eu quero dizer algo que não é muito agradável, porque existe algo dentro de nós, dentro de mim, principalmente, que se rebela contra a determinação divina de honra, sobre honra, o entendimento de honra, o que a honra significa. E nós, eu vou dizer por mim, tá? Mentimos até que somos muito espirituais porque só honramos a Deus. Mas isso não é verdade, isso não é ser espiritual, isso é ser rebelde. Porque nós entendemos que Deus levanta quê? Representantes, aquelas pessoas que Ele mesmo age através. São instrumentos de Deus para ministrar a nossa vida, as nossas autoridades, o meu cônjuge, o meu marido, são pessoas que a gente tem que honrar. Isso está escrito também lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17 e 18, que nós devemos honrar todos, todas as pessoas. Nós temos que amar a fraternidade, nós temos que temer a Deus, nós temos que honrar o rei, e que a gente pode substituir pelas nossas autoridades. Nós devemos nos sujeitar com todo temor aos senhores, não somente às boas pessoas, aos bons senhores, mas também aos maus. E nós aprendemos nas Escrituras sobre honra e o que a honra traz àqueles que praticam. O que a honra pode trazer? Vocês já se perguntaram sobre isso? A honra traz muitas coisas e a desonra também traz outras coisas. Mas antes de prosseguir, eu quero trazer para nós aqui o significado da palavra honra em grego. E é lindo esse significado, que quer dizer fixar valor, dar valor, valorizar. É isso que honra quer dizer. Quando você dá valor a alguém, você presta esse valor, você concede esse valor a alguém. Existem muitos textos bíblicos que nos orientam como nós devemos valorizar e quem nós devemos valorizar. Bom, a gente já viu que a gente tem que valorizar todos. Nós temos que prestar honra a todos. Honrar todos os membros do corpo de Cristo, todos, sem distinção. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 23 e 24. Quem está à frente no corpo de Cristo, isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os nossos empregadores, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. O nosso cônjuge, um dos textos é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Meus irmãos, eu quero que vocês visualizem uma família agora. Pensem numa família, pode ser a família de vocês, onde os pais se valorizam entre si, se honram, onde os filhos valorizam os pais, honram os pais,
Conseguiram visualizar? Olha que tremendo. Dar valor aos outros, ainda que não signifique muito para o nosso entendimento, gera uma ótica diferente. Cria um escudo espiritual. Olha já as consequências de prestar honra. Cria um escudo espiritual. Gera proteção espiritual. Há uma avalanche de acontecimentos maravilhosos para todos aqueles que prestam honra, que valorizam as pessoas pelo que elas carregam. Nós entendemos que há algo precioso dentro das pessoas, algo precioso. Prestar honra aos outros não nos diminui, não diz que somos menores, pequenos. Pelo contrário, nos coloca num patamar de semelhança com o Senhor. O Senhor nos serviu a todos, ele honrou a todos e se entregou por todos. Ele nele confia, nele crê. Amém? A honra não é medo ou receio, mas nos qualifica como humildes. Olha só, Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde. A honra, a valorização do que os outros carregam nos coloca num patamar de ter conhecimento, e prestem atenção, sobre tempo e tempos, sobre os ciclos de Deus, sobre as estações da movimentação de Deus. Isso é uma chave sem precedentes para a honra. Conhecer o ciclo, o tempo, as estações da movimentação de Deus. E eu quero agora ler com vocês 4 textos, para nós entendermos bem o que isso quer dizer. Uma das consequências da prestação de honra. O primeiro texto está em Salmos, capítulo 25. Salmos, capítulo 25, e o versículo é o 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos que ele dará a conhecer a sua aliança. Isso é tremendo, é um texto tremendo. O outro texto está em Isaías, capítulo 42, e o versículo 9. Isaías 42, versículo 9, que diz assim: Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpra, eu as revelo para vocês. Ainda Isaías, capítulo 46, versículo 10. 46, 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. E o último texto, eu quero ler com vocês, está em Amós, capítulo 3, e o versículo é o 7, que diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Então, claro que existem muito mais textos que falam sobre isso, mas é importante nós entendermos dentro do nosso coração que a honra, ela libera essa revelação, ela libera esse entendimento. Quando se presta honra, o que acontece? Há uma unção sobre a pessoa que presta honra. Há uma unção. Entender e viver isso é ter sobre nós mesmos a unção de estacar. Gravem isso. Unção de estacar. Estacar tem os ossos fortes, ele é equiparado a um jumento. Lembram disso? Está escrito? Então ele tem os ossos fortes para suportar as estações ruins, para seguir em frente, até viver o quê? O extraordinário dessa terra. A unção de estacar, ela valoriza o que o outro carrega. Ela entende que dentro de cada um há uma parcela do Espírito Santo. E ofender, ainda que sem verbalizar as pessoas, é o mesmo que ofender o Espírito Santo. A honra não é bajulação, mas é entender que há valor na pessoa, valor. Assim também sobre aqueles que Deus colocou sobre nossas vidas para nos ajudar no caminho
de nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor. Lembrando que nós somos apenas instrumentos. Quem faz é o Espírito Santo. Os nossos líderes, meus irmãos, também erram. Todos somos humanos. E nós podemos conversar com eles e dar-lhes uma palavra sem desonrá-los. Não sejamos como Cã, que expôs a nudez do seu pai. Sejamos como seus irmãos, que cobriram a nudez do seu pai. A desonra, ela pode estar atrelada ao quê? À imaturidade. Não significa apenas ser jovem ou até novo na fé, mas ainda não entender que tudo é sobre o outro e não sobre nós. É sobre o outro. Pode estar associado também à síndrome de Caim. O que é a síndrome de Caim? Inveja, ciúmes, pode ser. A pessoa que desonra pode se sentir insegura ou estar insegura sobre alguma coisa, sobre algo. E aqui que acaba acontecendo? Apontando os defeitos de outra pessoa. Não consegue ver as maravilhas que Deus já fez nela. A desonra, eu estou quase encerrando, pode estar associada a querer chamar a atenção para si mesmo. Ainda não entendeu a grande obra que Deus quer fazer através de si mesma. A desonra traz um ciclo de estagnação na vida da pessoa. Nada anda. Não vai nem para frente, nem para trás, fica parado. Eu consigo lembrar sobre a esposa de Ló, ela ficou paralisada. Ela ficou pensativa, com saudade do tempo passado, aquilo que ela estava vivendo. Ela não honrou a palavra do Senhor, ela não honrou seu marido, ela não honrou. E ela ficou estagnada. Deus não consegue mais mexer numa pessoa que fica paralisada pela desonra ou pelo saudosismo. E, infelizmente, isso acontece em larga escala. E o pior sobre a desonra, que não, além de não valorizar as pessoas como um todo, é falar mal das pessoas. É falar mal. Sempre tem algo negativo, podendo ser até verdade, mas sempre tem algo negativo para comentar sobre as pessoas. E isso se chama Lashon Hará, língua maledicente. Isso é conversa má. É como um assassino, um adúltero ou um idólatra. É considerado uma falha muito grave. Veja Davi. Davi, ele sabia o que a autoridade significava, o que a autoridade era para Deus, ainda que ela fosse má. Ele estava diante de Saul. Saul foi um rei idólatra. Saul se preocupava apenas consigo mesmo, com a sua posição. Saul não estava preocupado com o outro. Ele é completamente o inverso da vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus havia levantado. Deus havia escolhido Saul por causa do povo. Nós sabemos disso. Mas ele procedeu como? De forma honrosa. Honrosa. No primeiro momento, aconteceu duas vezes de encontrar e poder fazer algo. No primeiro momento, ele se sentiu importante, melhor, valente, mais astuto, digamos, talvez, e cortou um pedaço. Mas imediatamente ele recobrou a consciência e voltou atrás. A honra, meus irmãos, não é falar palavras bonitas sobre as pessoas ou sobre a liderança. Não falar coisas lindas na presença delas ou das outras pessoas. A verdadeira honra é prestada na ausência delas. Amém? É essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para impartir com vocês. Glória a Deus.